Bom dia a todos. Meu nome é Fabrício Santos, curso em Engenharia de Computação na FMU e apresento hoje meu projeto final de curso, Barreiras de Usabilidade e Acessibilidade no uso de Tecnologia Mobile pela Terceira Idade. Muito obrigado. Vou seguir a seguinte ordem: introdução, objetivos, método, referencial teórico, resultados com essa análise e as considerações finais. O Brasil tem hoje 33 milhões de brasileiros com 60 anos ou mais, e esse número provavelmente vai triplicar até 2070. Ao mesmo tempo, 78,1% dos idosos já possuem celular, então à primeira vista o problema parece resolvido. Mas quando olhamos para os que ainda não têm, 60% dizem que o motivo é a falta de habilidade para usar. Não é falta de acesso, é falta de capacidade de operar essas interfaces. Smartphones hoje são a porta de entrada para serviços bancários, de saúde, governamentais, entre outros. Quando a interface exclui o idoso, ela não está sendo inconveniente, está restringindo o acesso a direitos. E isso é um problema sério de engenharia de computação. O objetivo geral desse estudo foi analisar as principais barreiras de usabilidade e acessibilidade que limitam o acesso da terceira idade a essa tecnologia. Os 4 objetivos específicos do trabalho foi identificar as alterações cognitivas e motoras do envelhecimento, descrever as barreiras relatadas pelos próprios usuários, relacionar essas barreiras com as diretrizes WCAG 2.1 e comparar boas práticas de design inclusivo de literatura. A pesquisa feita foi quantitativa e descritiva com 2 etapas principais: revisão bibliográfica em periódicos indexados e documentos normativos e um levantamento de campo com questionário online via Google Forms. Foram 22 participantes no total, com 60 anos ou mais, em uma coleta de 14 dias. Os dados qualitativos foram analisados por estatística descritiva, e as questões abertas foram analisadas por análise de conteúdo mesmo, e os 2 principais planos foram triangulados com um referencial. O referencial teórico se apoia em principais 3 pilares: Nielsen e suas heurísticas. Para esse trabalho eu vou destacar a prevenção de erros e principalmente o reconhecimento em vez de memorização. A ISO 924111, que define usabilidade como eficácia, eficiência e satisfação, que é o referencial técnico para interfaces mais formal, e as WCAG 2.1 do W3C, que organizam a acessibilidade em 4 princípios: perceptível, operável, compreensível e robusto. Em interfaces mobile, isso se traduz em coisas bem concretas: a área de toque mínima em 44 por 44 pixels e o contraste mínimo de 4.5 para 1 em fundo e plano principal. Além dos fundamentos de interface, o referencial precisava explicar o que o envelhecimento faz com o corpo e a mente em pessoas que estão tentando usá-las. Saja e outros documentaram as principais mudanças: declínio de memória de trabalho, atenção seletiva, velocidade de processamento e destreza manual. Tudo que interfaces touchscreen exigem. O modelo Moldas de Wildenbos e outros organiza essas barreiras em 4 categorias: percepção, cognição, motivação e capacidade física. Foi o meu mapa para classificar esses achados. E a Van e outros, em revisão sistemática, identificam que o tamanho reduzido de fontes como barreira em 76% dos estudos, mais ou menos, número que eu vou mostrar em seguida, a nossa pesquisa vai confirmar. Falando agora um pouquinho dos resultados. A barreira mais citada foram letras e ícones muito pequenos, por aproximadamente 64% dos participantes, convergindo com 76% explicados por Avan. Essa barreira viola diretamente a WCAG 2.1. Em segundo, com quase 55%, o medo de errar ou perder dados, uma barreira emocional ligada à baixa autoeficácia, com solução direta na heurística de prevenção de erros. Em terceiro, 50% relataram dificuldade de memorizar sequências de uso. Tudo isso está conectado ao declínio da memória de trabalho e à heurística de reconhecimento versus memorização. Ainda merecem nota também os 36,4% que citaram muitos passos para tarefas simples e a porcentagem igual que teve dificuldade com a linguagem mais técnica desses aplicativos. Nesse slide, o gráfico da esquerda mostra o abandono de aplicativos. 77,3% abandonaram mais de uma vez e 13% abandonaram ao menos uma vez, e só 4,5% dos idosos que participaram do estudo nunca abandonaram nenhum aplicativo. Os mais problemáticos foram sem dúvida os aplicativos bancários, com 30%, e os de saúde, com 25%. À direita, a percepção de exclusão. 40,9% se sentem excluídos frequentemente, 31,8% se sentem excluídos às vezes, e apenas 18% não se sentem excluídos. Resumindo, na faixa inferior, 91% aproximadamente abandonaram pelo menos um aplicativo, e quase 73% relataram algum grau de exclusão digital. Não é uma inconveniência, é um padrão sistemático. Perguntamos também o que os participantes gostariam que fosse diferente.
As duas mais frequentes respostas espelham exatamente as principais barreiras: menos etapas, em 54,5%, e letras maiores, em 50%. Um dado especial, os 40,9%, que pediram a opção de falar com um atendente humano, que é um suporte contextual que acaba indo além do design de interfaces. Essa última tabela fecha todo o ciclo. Cada achado está conectado ao seu embasamento. Letras pequenas violam WCAG. Medo de errar remete à baixa autoeficácia de Xaja e à heurística de prevenção de erros. Aplicativos bancários como os mais difíceis revelam digitalização sem a adaptação necessária, e a dependência quase exclusiva do suporte familiar aponta para uma lacuna de política pública que vai bem além do design de interfaces. Para encerrar, eu tenho 3 pontos principais. O achado principal. Essas barreiras são sistemáticas, confirmadas por 3 frentes: os dados dos próprios usuários, a literatura internacional e as diretrizes técnicas. O problema não é a falta de conhecimento como resolver. O segundo ponto principal é o impacto concreto. 91% aproximadamente abandonaram aplicativos. 73% aproximadamente se sentem excluídos. Para 33 milhões de brasileiros, isso não é uma preferência, é uma falha de engenharia com consequências sociais reais. E por último, reconheço as minhas limitações e proponho uma agenda futura. São apenas 22 participantes, obtidos por conveniência e online, restringindo e generalizando. Estudos futuros devem ampliar a amostra com coleta presencial e provavelmente incorporar alguns testes com protótipos. Essas são as principais referências do meu trabalho. Isso vai estar bem mais destacado no artigo. E, por último, eu quero agradecer aos 22 participantes que tornaram esse trabalho bem possível e a F1000 pelo suporte. Eu fico à disposição para retirada de qualquer dúvida e, novamente, muito obrigado pela atenção. Até mais.